Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos. O capítulo todo é sobre esse assunto, não tem subitens. As questões de hoje, 565, 566 e 566A. Sejam muito bem-vindos, curta, compartilhe, dê o seu joinha, faça o seu comentário, que esse tipo de atitude no Facebook e no YouTube ajuda a que essas plataformas divulguem mais o vídeo e vai ajudar bastante na divulgação da doutrina espírita e não custa nada para você apertar um botão, né? Muito bem, vamos lá. 565. Os espíritos examinam nossos trabalhos artísticos e se interessam por eles? Resposta: examinam o que pode provar a elevação dos espíritos e o seu progresso. Aqui vale lembrar uma visita que Mozart fez à Terra, ele que mora em Júpiter, ou em uma lua que orbita Júpiter, né? Não está bem clara essa situação, mas o fato é que é um mundo feliz, que é um mundo acima de regeneração. Mozart, né, o grande compositor, está, segundo Kardec, na Revista Espírita, de 1868, se não me engano, ou 67 ou 68, e aí ele dá comunicação e ele fala que ele sente vergonha daquilo que ele compôs aqui diante de tanta beleza que ele vê lá. Mas que pelo fato de sermos ainda um planeta de provas e expiações, é muito bacana aquilo que ele fez aqui. Quer dizer, Mozart, né? Então muitos de nós achamos que somos extraordinários, principalmente quem canta aquelas músicas de acasalamento chamadas funk, né? Aquelas porcarias em forma de música, que só fala palavrão, só fala sensualidade, só objetifica a mulher, etc, etc, aquelas porcarias, na minha opinião, chamado funk. Eu fico imaginando os espíritos superiores vendo aquilo e falando, olha, palhaçada que está sendo feito aqui, mas muito provavelmente com pesar, né? Poxa vida, como estão atrasados ainda esses terráqueos, né? Infelizmente para nós. Então, realmente isso acontece. Os espíritos examinam nossos trabalhos artísticos e se interessam por eles. Examinam o que pode provar a elevação dos espíritos e o seu progresso. Porcarias. 566. Um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, interessa-se preferencialmente por trabalhos que foram objeto de sua predileção durante a vida? Resposta: tudo se confunde num objetivo geral. Se ele é bom, interessa-se por esses trabalhos na medida que isso lhe permita ajudar almas a se elevarem a Deus. Aliás, esqueceis que um espírito que praticou uma determinada arte na existência em que o conhecestes pode ter praticado outra em outra existência, pois é preciso que ele saiba tudo para ser perfeito. Assim, de acordo com seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso que entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Observai também o seguinte: o que é sublime para vós, em vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado a mundos mais avançados. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos, nos quais existem artes desconhecidas para vós, admirem algo que para eles não passa de um trabalho escolar? Como eu já disse, eles examinam o que pode provar o progresso. Aquilo que eu dizia agora há pouco de Mozart. Mozart, quando viu aquilo que ele fez aqui, perdão, ele entendeu realmente que era um trabalho escolar. Se disse envergonhado daquilo que ele fazia. Então, evidentemente que aquilo que é de mais lindo, de mais bonito que nós temos aqui, sempre vai ser um esboço mal traçado daquilo que existe na colônia espiritual, que é o que mais se aproxima daquilo do planeta, de onde o planeta pode atingir, que no caso nosso é provas e expiações. Agora, passando para a regeneração, nós vamos encontrar novas artes. Há uma série de espíritos evoluídos que estão encarnando com esse objetivo de moralizarem a arte e trazerem novas visões sobre a arte, cada vez mais sublimes, cada vez mais especiais, e não essa derrocada moral que tem acontecido gravemente, em que o único objetivo é fazer rebolar as ancas, é fazer a pessoa mostrar os seus glúteos de uma forma ou de outra, criando situações parecidas mesmo com acasalamentos animais e nem acasalamentos de humanos.
né? Então, é uma coisa absurda que tem por aí, que evidentemente não vai ter interesse nenhum por parte dos espíritos. Se aquilo que eles fizeram de bom aqui já lhes parece um trabalho escolar, imagina essas porcariadas que estão sendo feitas aí, produzidas a todo vapor, que a mídia tanto joga a goela abaixo da gente. E um ponto interessante que chama a atenção aqui é, aliás, esqueceis que um espírito que praticou uma determinada arte na existência em que conhecestes, pode ter praticado outra em outra existência, pois é preciso que ele saiba tudo para ser perfeito. Isso é fantástico, a gente imaginar que eu preciso saber tudo para ser perfeito. Eu preciso passar por todas as situações. Então aproveite a encarnação que você tem. Aproveite as habilidades que você tem. Fábio, mas a única habilidade que eu tenho aparentemente, a única missão que eu tenho aparentemente nessa vida é ser mãe. Seja a melhor mãe que você consegue ser. Esforce-se para ser a melhor mãe que você consiga ser. Fábio, a minha habilidade é escrever. Escreva algo edificante. Se você escrever uma porcaria, uma barbaridade vinculada a sexo ou algo de baixo calão, você muito provavelmente vai ter muita visibilidade. Vai ter milhares de pessoas vendo, vai ter milhares de pessoas curtindo, comentando. Se você fizer algo edificante, se você fizer algo bom para as pessoas, meia dúzia vai ver. Ótimo. Que seja assim, mas você chegou em meia dúzia que tiveram interesse nisso. Quando o planeta melhorar, mais pessoas vão ter interesse nisso. Continue praticando, continue fazendo, esse é o objetivo. Se uma pessoa vir o seu trabalho e se emocionar com aquilo, você ganhou o dia. Faça por merecer isso. Não entre nessa loucura de rede social atrás de clique, atrás de curtida. Não entre atrás disso. Ah, é importante ter curtida para ter divulgação? É importante ter curtida para ter divulgação. Mas não faça de tudo por essas curtidas. Peça. E tá bom. Mas faça algo edificante. Na questão 566A, está lá. Admitimos que deva ser assim para espíritos muito adiantados, mas estamos falando de espíritos mais vulgares, mais comuns, cuja elevação ainda não está acima das ideias terrenas, essa admiração, né, pelas coisas que fizeram aqui um artista, um arquiteto, etc. Resposta. Para esses é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e eles podem admirar o que também vós admirais. Olha, quando a gente fala de plano espiritual, a gente tem sempre que separar espírito evoluído de espírito atrasado. Então, um sujeito das artes, como Mozart, como Beethoven, como Van Gogh, como Manet, Monet, Salvador Dalí, que mais? Rembrandt, Leonardo da Vinci, espíritos desse porte, que tinham um grande desenvolvimento para a área das artes, não estou nem falando que tinham alguma coisa na área espiritual, moral, mas na área das artes é incontestável que tinham. São espíritos mais evoluídos nessa área. Então, esses espíritos com maior sensibilidade, com maior evolução nessa área, necessariamente têm uma evoluçãozinha um pouco maior moral também. Cometem erros como todo mundo. Erros graves, ficam loucos, cedem àquilo que está acontecendo em sua época. Tem. Mas tinham essa sensibilidade aguçada e tinham como missão trazer essas coisas bonitas para a gente entender o que é a arte que modifica a vida das pessoas. Tá. Via de regra são espíritos que têm um pouco mais de evolução, então. Tá. Mas alguns deles não têm. Ou cometeram alguns deslizes que mantiveram eles no mesmo estágio sem evoluir necessariamente. Esses podem até ficar mais admirados com seus próprios trabalhos. Mas aqueles que já têm um pouco mais de evolução moral estão em lugares melhores, estão vendo coisas mais bonitas, estão vendo que aquilo que produziram nada mais são do que bagatelas, são coisas, desenhos de criança. Sabe quando uma criança, filho da gente, vem da escolinha com 3, 4 aninhos, trazendo aquela coisa cheia de cores, sem forma, falando que é a gente, e a gente acha aquilo lindo, maravilhoso? É mais ou menos isso. Nós estamos num estágio tão atrasado na Terra, ainda, muito atrasado na Terra, ainda, que esses esboços que são trazidos para a gente, que são essas artes maravilhosas de Mozart, Beethoven, Vivaldi,
e tantos artistas outros aí que a gente pode falar, grandiosos, né? Na realidade são desenhos escolares, semelhantes àquilo que uma criança de 3, 4 anos faz na escolinha, e traz para a gente acha aquilo maravilhoso. Imagina quando nós virmos os desenhos maravilhosos, nesse exemplo que eu estou dando, a arte produzida por espíritos extremamente evoluídos, que é o que vai começar a acontecer a partir desse século, quando espíritos vão começar a nascer para transformar a Terra, para a passagem da Terra, vou trocar a palavra, para a passagem da Terra de provas e expiações para a regeneração. É isso que a gente tem que entender. Então, quanto mais atrasado o espírito, mais ele fica preocupado com certas coisas. Então, vai se manifestar um espírito com você. Você é médium, vai se manifestar um espírito com você. Bezerra de Menezes vem da comunicação. Ele dá a comunicação e ele assina Bezerra. Você nem sabe, se não for pelo conteúdo, prestando muita atenção no contexto, você nem tem certeza se é dele ou não, porque o importante é a mensagem, não é o nome que assina. Por outro lado, você vai encontrar espírito que vai assinar Doutor Fulano de Tal. Por que ele ficou tão preocupado em colocar doutor? O conteúdo que tinha lá na mensagem não é tão importante quanto o título que ele ostentava enquanto estava encarnado? Então tem alguma coisa muito errada. Certo? Espíritos mais adiantados estão pouco se importando com o nome que você queira dar a ele. Eles se importam com a evolução da humanidade. Aquilo que ele diz aqui, examinam o que pode provar o progresso. É isso. Espíritos mais atrasados querem ser colocados doutor no nome. Doutor fulano de tal. Mas por que doutor? Emmanuel. Guia espiritual do Chico Xavier, Emmanuel. Joana, e o do Divaldo Pereira Franco, ele falou, mas só Joana? Ah, você quer colocar, então coloca Joana de Ângeles. Que foi Santa Clara. Joana. Agora tem gente que quer assinar a obra como doutor fulano de tal. Da psicografia, doutor fulano de tal. Mas por que doutor? No plano espiritual vale o que esse doutorado que você tem? Então isso denota o quê? Espíritos mais atrasados. Pode ter coisas boas para dizer? Sim, porque todos nós temos coisas boas para dizer. Até eu falo coisas boas e não sou evoluído. Não é? Nós podemos dizer coisas boas. Mas qual a importância de um nome lá embaixo? É essa pergunta que nós devemos sempre nos fazer. Certo? Bom, amanhã a gente volta com mais estudo do Livro dos Espíritos, mais uma gota de Espiritismo. Eu sou Fábio Pereira. Beijo para você que fica. Tchau.